Ministério do Turismo e Instituto Unimed BH apresentam Projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. PRONAC 176955, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Unimed BH, viabilizado pelo incentivo de pessoas físicas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Caros professores e alunos da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, em Betim, eu sou o Carlos Farias, arte educador, faço parte do projeto Música nas Escolas. Gostaria que vocês assistissem e compartilhassem a minha palestra show Cultura Popular, Identidade e Inclusão. Beleza? Um grande abraço para vocês. Rodou, 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 bambiou, rodou, não caiu no chão. Rodou, 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 bambiou na palma da minha mão. Rodou, 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 bambiou, rodou, não caiu no chão. Rodou, 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 bambiou na palma da minha mão. Eu fui sambar com meu sapato de algodão, o sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão. Eu fui sambar com meu sapato de algodão, o sapato pegou fogo e eu fiquei de pé no chão. Rodou, 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 bambiou, rodou, não caiu no chão. Rodou, 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 bambiou na palma da minha mão. Eu quero ver! Olá, queridos amigos e amigas que estão assistindo essa nossa palestra virtual. Eu sou Carlos Farias e vou compartilhar com vocês um pouco sobre o papel da cultura na nossa formação identitária. A cultura enquanto um legado, um patrimônio universal que nos distingue e que nos aproxima, tá? Que nos inclui e às vezes nos exclui também, mas é fundamental para traduzir quem somos, de onde viemos, né, e o que nos aguarda aqui agora. Eu comecei compartilhando um pedacinho de uma canção brasileira, de autoria do Zé do Norte, compositor paraibano. Na verdade, isso é domínio público. O Zé do Norte fez um trabalho maravilhoso. E a cultura passa por isso aí. A cultura existe desde que nós nascemos. O que é cultura? A gente vai refletir sobre isso. Como ela se manifesta? Então, a cultura tem inúmeras definições. Ela pode ser definida do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, né? Cada corrente de pensamento tem uma definição particular de cultura. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura, tentou reunir diversos conceitos, né? e traduziu a cultura de uma maneira assim, ligada ao patrimônio, ligada aos símbolos, né? A cultura está ligada à herança simbólica que nós temos, que a nossa história nos legou. Sabe? Então, tem a ver com os símbolos, com as celebrações, com os rituais, com o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Né? O patrimônio material da cultura são coisas concretas, por exemplo, as edificações, as casas, né? Os discos que a gente faz. Eu sou músico, eu sou cantor e compositor. São patrimônios concretos. O imaterial são as formas de fazer essas coisas, né? Os ritos, as celebrações, as festividades, tudo isso tem a ver com cultura. Em síntese, a cultura é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós aprendemos. Ela é fundamentalmente uma herança que vem com os ancestrais, mas ela está presente aqui e agora. A cultura não é estática, a cultura se transforma ao longo do tempo. Cada geração acrescenta uma novidade no conceito de cultura. Para que vocês possam entender mais claramente como que a cultura se manifesta, vamos falar um pouco aqui em Minas Gerais, por exemplo. Nós temos diversas manifestações, diversas características que nos identificam enquanto mineiros, que nos diferencia, por exemplo, dos baianos, dos gaúchos, né? dos nossos compatriotas de lá, da Amazônia, por exemplo. Cada região tem uma forma de se expressar. E cada país também. Mas no foco aqui em Minas Gerais. Eu sou mineiro do norte de Minas, nordeste de Minas, lá de Machacalice, fronteira com a Bahia. Então, o meu jeito de falar é baianeiro, tem aquela influência toda. As pessoas que nascem no sul de Minas, na fronteira com o estado de São Paulo, já têm outra forma de se expressar, de falar.
Quem nasce na Zona da Mata, região do Juiz de Fora, tem influência do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que eu estou falando do aspecto da linguagem. Olha só, as línguas são um dos aspectos da cultura. A língua é uma manifestação da cultura. Mas a cultura se manifesta também nos rituais, nas festas, nas indumentárias, no jeito de vestir. Olha só, o jeito de vestir dos gaúchos é diferente do jeito de vestir, por exemplo, dos povos indígenas, das aldeias, não é? As comidas. Minas Gerais é reconhecido pela sua cozinha, pela excelência de sua cozinha. Nós podemos eleger diferentes pratos característicos de Minas Gerais. Assim como a Bahia tem pratos típicos de lá, o Rio de Janeiro tem os pratos amazônicos, né? A culinária indígena, a culinária africana, tudo isso se traduz nas manifestações da cultura, a cultura presente. Por exemplo, além da linguagem e dos alimentos, das indumentárias, nós podemos ver a cultura presente na religiosidade. O Brasil é um país que, tradicionalmente, adotou a religião cristã a partir da chegada dos povos portugueses, não é? A religião cristã, católica, e depois os povos evangélicos, com suas diferentes denominações. Então, é um país que trouxe essa herança europeia. Mas, muito antes da chegada dos portugueses, aqui havia e continuam existindo os povos indígenas que também têm as suas maneiras de cultuar, têm sua religiosidade, né? Depois vieram os povos africanos que também trouxeram a sua contribuição, a sua visão cosmológica. E isso tudo reunido aqui nessa grande caldeirão cultural fez do Brasil um país cuja diversidade cultural é imensa, das mais ricas das nações do mundo. Então, a cultura é uma herança, um legado muito antigo que nos acompanha e se faz presente em tudo que nós somos. Ter consciência disso é muito importante, tá? A gente poderia, por exemplo, falar em folclore, falar em mitos, em lendas, né? Essa é a parte que também tem um papel decisivo na nossa formação. As lendas dos povos indígenas, as lendas africanas, os diferentes mitos, né? O sul do Brasil tem uma mitologia própria, Minas Gerais tem os seus casos, né? O centro-oeste, a região amazônica, o nordeste. Então, a cultura se faz presente nessas diferentes variações do conhecimento, tá? Eu vou compartilhar um pedacinho de uma cantiga do Coral das Lavadeiras de Almenara. Já ouviram falar? Existe em Minas Gerais um grupo de lavadeiras na beira do rio Jequitinhonha que há 30 anos vem recolhendo cantigas e canções e histórias que são transmitidas oralmente, de geração em geração. E eu faço parte desse grupo, eu sou o coordenador desse Coral de Lavadeiras e vou compartilhar com vocês um canto de trabalho. Os cantos de trabalho são músicas que embalam as diferentes profissões, são canções muito antigas. As diferentes profissões usam a música, o canto, como uma maneira de suavizar a dureza do trabalho, né? Tem os cantos dos machadeiros, tem o canto dos mineradores, tem a cantiga das quebradeiras de coco, né? Dos vaqueiros, e tem a cantiga das lavadeiras, dos remadores, dos canoeiros, né? Eu vou cantar uma canção que eu gravei com elas e eu dei o nome de Cai Bananeira. O facão bateu embaixo, a bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, do coqueiro eu quero é coco, da bananeira eu quero é cacho. Sai o velho e fica outro, o facão bateu embaixo. Do coqueiro eu quero é coco, da bananeira eu quero é cacho. Sai o velho e fica outro, o facão bateu embaixo. Cai, cai, bananeira, cai, cai,
cai, bananeira, cai, cai, bananeira. Oh, oh, oh. Cai, cai, bananeira, cai, cai, bananeira, cai, cai, bananeira. Cai, oh. Oreru, Yamandu, Tupã, oreru, oreru, Yamandu, Tupã, oreru, oreru, Yamandu, Tupã, oreru, Yamandu, Tupã, oreru, Nanderu, Yamandu, Tupã, oreru, Nanderu, Yamandu, Tupã, oreru, Nanderu, Yamandu, Tupã e Caraí. Na cosmologia dos índios Tupi-Guarani, são os deuses que criaram tudo que existe. Nanderu, para os índios Tupi-Guarani, é o ser supremo, o Deus criador, ele que fez a terra sem males, criou todos os seres com a ajuda dos seus co-irmãos Yamandu, Tupã e Caraí. Neste bloco, vou falar um pouquinho sobre a importância dos povos indígenas na formação cultural brasileira. Quando os portugueses aqui chegaram, por volta de 1500 e um pouco antes, outros navegadores chegaram aqui um pouco antes do Cabral, encontraram em toda a América, América do Norte, América Central e a nossa América do Sul, no Brasil especialmente, milhões de pessoas, né? Calcula-se que cerca de 5 a 6 milhões de indígenas viviam em território brasileiro. E há milhares de anos, os vestígios da presença humana nas Américas e aqui no Brasil especialmente, remonta a coisa de 12 mil anos atrás. Então, a nossa herança é muito antiga, a nossa grande matriz é indígena, a nossa mãe é indígena. Então, para mim é um orgulho muito grande fazer parte disso. Eu nasci numa terra indígena, Machacalis, minha cidade. Até hoje estão lá os povos Machacali. Em Minas Gerais possui cerca de 12 a 15 remanescentes de grupos indígenas no estado. O Brasil inteiro, de norte a sul, tem povos indígenas, tanto em aldeias quanto nas cidades. E tudo isso era território deles. Então, a contribuição dos povos indígenas é muito grande em vários aspectos. Se nós formos pensar nos nomes, na toponímia, são milhares de vocábulos de origem tupi, que era a língua mais falada, que foram incorporados à língua portuguesa de Portugal, né? Que chegou aqui no Brasil, a língua brasileira portuguesa. Aqui no Brasil, ela foi muito enriquecida, muito mais assim, ampliada com a incorporação das palavras de origem tupi. São milhares. E é lindíssimo, né? É bom a gente conhecer essas coisas, né? E a presença indígena se faz notar não só na linguagem, mas, por exemplo, na culinária. Nós aprendemos a comer a mandioca, a saborear os diferentes pratos, tendo a mandioca como base, a partir da cultura indígena, é uma herança deles. E a mandioca é o quarto alimento mais consumido no mundo, é a mandioca. E com ela nós fazemos tantas coisas. Eu tive a oportunidade de viajar por várias aldeias indígenas pelo Brasil afora, e até fora do Brasil, aqui na América do Sul, e experimentei coisas incríveis, né, na culinária indígena. O gosto por pimentas, saborear as pimentas. Os índios gostam muito de pimentas, né? Não só comer coisas diferentes, por exemplo. Eu tive a oportunidade de experimentar formigas assadas, experimentar larvas morotós. Sabe o que é morotó? É uma larva que dá no coqueiro, que dá em pau podre. Os índios comem essas coisas. A gente pode achar estranho, né? Por questão cultural. A cultura se manifesta também nos nossos pré-conceitos. Nós somos moldados a repetir os valores, os costumes, as tradições daquele grupo nosso.
Quando a gente se encontra com grupos diferentes, a gente acha estranho no primeiro momento, tá? Mas eu, como sou um curioso, eu experimento sempre que possível, quando eu tenho a oportunidade de encontrar grupos diferentes, eu sou curioso ao ponto de experimentar até a culinária. O meu ponto de vista é o seguinte: se aquilo é um alimento, as pessoas vivem e sobrevivem com aquilo, por que não experimentar, não é? Então, a culinária indígena está presente. Se você viajar na Amazônia, você vai ficar impressionado com a riqueza, né, a contribuição que os indígenas têm, não só os indígenas, mas os habitantes daquela região, os caboclos, né, todas as pessoas que vivem na beira dos grandes rios, que sobrevivem da floresta, eles fazem da Mãe Terra uma fonte de vida. E isso faz parte, é um patrimônio que a gente precisa conhecer e respeitar. Essa canção que eu abri é uma canção, uma saudação a Nanderu, que é o nome que os indígenas Tupi-Guarani dão a Deus. Tá? A gente pode falar em Olorum. Se formos pensar na África, Olorum é um dos nomes de Deus. Javé é o nome que nós damos a Deus. Os judeus, o pessoal de Israel, né, falam que Javé é a palavra que define Deus, o Senhor. Então, Deus é entendido nas diferentes culturas como um ser que criou o universo. É uma explicação que o ser humano tem para o surgimento do universo e da vida planetária, não é isso? Para as pessoas que acreditam, porque há as pessoas também que são ateus e não acreditam nisso. Não. A vida é aqui agora, é fruto de interações químicas, bioquímicas, né? E é isso. Mas existe a fé. A fé é um fenômeno que está presente nas diferentes nações humanas. E isso faz parte, isso é cultural também. Uma coisa importante no Brasil, para falar sobre a contribuição indígena, são as línguas indígenas. O tupi era a língua mais falada no litoral brasileiro quando os portugueses aqui chegaram. E ficou durante mais ou menos 2 séculos sendo a língua dominante. Só mesmo a partir da chegada da família real, em 1808, é que foi proibido formalmente se falar a língua tupi. Na verdade, era o Nhengatu. Nhengatu era uma mistura do tupi com palavras em português, né? E um decreto real proibiu que se falasse Nhengatu. E aí a língua portuguesa se impôs. Então, uma das formas que os colonizadores sempre usaram ao longo dos séculos para subjugar, para impor suas culturas, é exatamente isso aí, impedindo que as pessoas falem o seu próprio idioma, impedindo que pratiquem seus próprios rituais. E os indígenas, ao longo de séculos, vêm resistindo nisso aí, ao ponto de que, apesar de toda a perseguição e genocídio que aconteceu, de 6 milhões de indígenas, hoje nós temos mais ou menos 1 milhão de indígenas em todo o Brasil. O grupo se reduziu a partir de todas as perseguições, mas os indígenas estão presentes tanto nas aldeias quanto nas cidades, né? E no Brasil ainda se fala mais de 200 línguas indígenas diferentes. Olha que riqueza! Mais de 200 línguas e mais de 200 povos diferentes vivem no território brasileiro. Isso é o Brasil, com essa diversidade toda. Nós temos a herança que veio da Europa, com os portugueses, com os espanhóis, com os asiáticos, com o pessoal da Europa, as colônias italianas, alemãs, no sul do Brasil, estão presentes aqui, todos falando entre eles suas próprias línguas, mas todo mundo se entende. A língua brasileira, a língua portuguesa do Brasil, incorporou esses termos todos, né? E a gente subsiste aqui. Eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia dos índios Tuiuca, no Alto Rio Negro, perto de Manaus, na região lá, e foi lá que eu tive a oportunidade de experimentar a culinária deles, né? Respeitosamente me ofereceram para comer as formigas assadas, para comer o morotó. Eu experimentei e gostei. E podem ter certeza, no futuro, alguns entendidos falam que os insetos serão os alimentos do futuro, né? A terra vai se exaurir tanto na produção de alimentos que os insetos acabarão sendo uma grande fonte de alimentos. E várias culturas humanas já se alimentam assim. Eu estive também pertinho do Monte Roraima há 2 anos, numa visita lá na região próxima à região dos índios Pemon, na Venezuela, na fronteira com o Brasil. E lá, na culinária deles, eu experimentei um molho
cuja base são formigas também. Eles usam um tipo de formiga lá, junto com o tucupi. Tucupi é um fermentado de mandioca, muito comum em todos os indígenas da Amazônia, Amazônia brasileira e Amazônia venezuelana e Goiânia, aquela fronteira toda ali. O tucupi é tirado da mandioca e serve de base para os diferentes pratos amazônicos, pato ao tucupi, né? E muita coisa bonita, gostosa. E eu experimentei, até trouxe de lá esse molho feito com tucupi e formigas, né? Um tipo de formiga que lembra a nossa formiga cabeçuda. Então, tudo isso, gente, deveria ser motivo de orgulho para todos nós, no sentido de que isso é o Brasil, essa diversidade toda. Os povos indígenas continuam aí, apesar de toda a perseguição que eles estão vivendo no momento, né? Os seus territórios sendo tomados, sendo negados, e eles continuam firmes e fortes. E as influências naquilo que nós somos são inegáveis. Os mitos, as celebrações que nós temos, tem tudo a ver com uma herança indígena. E eu sinto orgulho disso. Eu até compus uma canção baseada naquilo que eu vi numa viagem que eu fiz ao Lago Caracaranã, em Roraima, a terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu experimentei um tuxaua macuxi, me contou histórias super interessantes da cultura de lá, e eu fiz uma canção que reflete um pouco daquilo que eu ouvi da voz de um tuxaua macuxi. Essa terra indígena é habitada por 5 povos diferentes. São cerca de 18 mil índios, habitada por 5 povos diferentes. Os Macuxi, os Tapamona, os Ingaricó, os Uapixana, né? Na aldeia que eu visitei, o tuxaua me falou, me contou essa história da ocupação do território, e eu fiz uma canção assim, vou cantar um pedacinho dela aqui. Caracaranã, eu perguntei para ele, o que é Caracaranã, além de ser esse lago bonito aqui, o que é? Ele falou, é um gaviãozinho. É um gaviãozinho que tem muito aqui. Lembra um pouco o nosso carcará aqui. E eu fiz uma cantiga que conta um pouco dessa história, assim, ó. Pararará, 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 Caracaranã, camará, nada nesse lago eu vou. Gaviãozinho que dança no ar, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor. E o tuxaua falou, na Serra do Sol 5 povos, convivendo em grande harmonia, celebrando a conquista da terra, com danças e amor todo dia. Na Serra do Sol, na Serra do Sol, Caracaranã, camará, nada neste lago eu vou. Gaviãozinho que dança no ar, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor. E o tuxaua falou, índiazinha cor de açaí, nos seus lábios mel, murupi. Tem feitiço o calor do teu corpo, teu beijo me fez macuxi. Tem feitiço o calor do teu corpo, teu beijo me fez macuxi. Na Serra do Sol, na Serra do Sol, Caracaranã, camará, nada neste lago eu vou. Gaviãozinho que dança no ar, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor. Peneirou, 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 gavião, me leva pro meu amor.
nagô não engana ninguém, trabalha com coco e dendê. Nego nagô não engana ninguém, trabalha com coco e dendê. Nego nagô não engana ninguém, trabalha com coco e dendê. Vovó não gosta de casca de coco no terreiro. Vovó lembra do tempo triste no cativeiro. Vovó não gosta de casca de coco no terreiro. Vovó lembra do tempo triste no cativeiro. É isso, meus queridos, estamos de volta, agora falando um pouquinho sobre a contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira, para a cultura universal. A África é muito mais antiga, é considerada o berço da civilização, não é? A civilização humana começou na África, segundo diferentes pesquisas. E o Brasil começou com os povos indígenas. O nosso Brasil, a nossa matriz é indígena, conforme já falamos aqui um pouco. Depois vieram os europeus, portugueses, e encontraram aqui os povos indígenas. Os europeus trouxeram a sua contribuição e trouxeram os africanos. Infelizmente, os que aqui chegaram, os milhões de africanos que vieram para o Brasil, vieram como escravos. A maioria deles eram pessoas livres e foram apanhados à força, recrutados à força lá na África, para aqui, com a sua força do trabalho, ajudar a erguer um país que acolheu a todos nós, não é? Infelizmente, a escravidão foi uma realidade e as consequências da escravidão estão presentes até agora, até hoje, na nossa sociedade brasileira. Pessoas livres, pessoas nobres, inclusive, reis e rainhas, vieram forçados da África para cá. E junto com os povos indígenas, os europeus de diferentes nações, né, ajudaram a construir o que nós chamamos de Brasil. Inicialmente, aqui em Minas Gerais, o povo nagô, né, o povo nagô e o povo banto são os principais grupos étnicos que vieram para cá, né? O povo nagô ficou mais na região de Salvador, Pernambuco, na região açucareira. E aqui no Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o povo banto veio para cá. E em Minas, especialmente, nós temos uma herança muito grande nesse campo da cultura popular. As diferentes manifestações da cultura em Minas Gerais têm nos rituais a influência africana muito grande, né? No candombe, nos grupos das folias de reis, também portuguesas, miscigenadas com a cultura africana, legaram todo um amálgama, né, de manifestações religiosas, principalmente de origem religiosa, né? A primeira coisa que eu falei no bloco anterior, que o conquistador faz, os conquistadores sempre fizeram, foi inicialmente proibir que os povos conquistados falassem a sua própria língua, exercessem as suas manifestações culturais. E o outro aspecto seria a religiosidade. Os africanos que por aqui vieram tiveram que enfrentar também a imposição da igreja na época, a imposição da igreja católica. Também os indígenas sofreram essa influência, né? Os jesuítas, naquele processo de cristianização, de pregar o cristianismo, de fase de conversão dos indígenas, impediram que eles professassem o culto a seus deuses, né? Mesma coisa aconteceu com os povos africanos. E a saída que aconteceu, que eles acharam foi sincretizar isso, né? Foi associar a cosmologia deles, os deuses deles, com os santos católicos, né? Um fenômeno interessante. Nós temos aqui no Brasil as diferentes festas, as festas de origem negra, né, associadas com as festas dos santos da Igreja Católica, né? Oxóssi, Xangô, os chamados orixás, que compõem o panteão dos deuses da África, são sincretizados, né, com os santos católicos, né?
assim como Oxum, né, Nossa Senhora, Nanã, que é um orixá feminino ligado às águas, que no sincretismo afrocatólico é associada a Santana, Nossa Senhora, Santana, que era a mãe de Maria e a avó de Jesus. Não é? Esse sincretismo afrocatólico se faz presente na religiosidade popular brasileira, né? O candomblé, a umbanda, que são religiões de matriz africana, estão sincretizadas com as rezas e os santos da Igreja Católica. Isso foi uma forma muito interessante de interculturalidade, né? Uma cultura se misturando com a outra, inicialmente para fugir da opressão que tanto os indígenas quanto os povos africanos sofreram e continuam sofrendo ao longo desses séculos todos. Então, a contribuição africana, assim como a indígena, é imensa na cultura brasileira. Na língua, por exemplo, também são milhares de termos, de vocábulos de origem africana na língua brasileira. A língua portuguesa no Brasil é muito mais ampla, ela foi enriquecida com os termos, com as diferentes línguas de origem africana, não é? São milhares de palavras de origem africana que estão presentes na língua portuguesa no Brasil. Se formos pensar em culinária, nossa senhora, o que nós herdamos, a herança na culinária africana aqui no Brasil é imensa, né? Quem que não gosta de uma feijoada, né? É um prato brasileiro por excelência, mas construído a partir, né, dos escravos, do trabalho escravo, né, para os quais só sobravam os restos, né, da mesa dos senhores de engenho, dos senhores, né? E eles misturando aquilo tudo, acabou virando a feijoada. Então, e na música, então? Né? A música, talvez a maior contribuição para a música brasileira venha da África. Muito forte em tudo, o samba, o semba. Eu vou depois compartilhar uma canção super interessante que sintetiza um pouco disso que eu estou falando. Nós devemos à África o ritmo, toda essa ginga, né? essa força da música popular. E eu tive a oportunidade de gravar também com esse coral de lavadeiras algumas cantigas que têm essa influência muito forte, né? E são vários os estudos que estão sendo feitos pelo Brasil afora ao longo de décadas, fazendo levantamento disso aí. Há grandes pesquisadores no Brasil. É importante que vocês conheçam, para conhecer um pouco da cultura brasileira, estudar a África, estudar o que a África é hoje, o que ela foi, o que ela significa hoje, né? Porque a África continua viva e forte, né? Quem são os povos indígenas? O que esse povo vive de quê? O que está acontecendo com eles, não é? Então, a cultura brasileira deve muito a esse amálgama, a essa mistura, aquilo que nós somos. Os povos europeus que vieram na sequência com os portugueses, aqui trouxeram seus costumes, né? Os japoneses, por exemplo, a maior comunidade japonesa fora do Japão, parece que é no Brasil mesmo, colônia italiana, colônia árabe. Nós temos diferentes palavras também de origem árabe incorporadas à língua portuguesa aqui no Brasil. Na verdade, essa influência árabe é muito mais antiga, é anterior à chegada dos portugueses aqui, porque a Península Ibérica, Portugal, Espanha, Itália, aquela região toda lá, foi durante séculos dominada pelos árabes. Os povos árabes e muçulmanos viveram ali e deixaram marcas profundas na arquitetura, na culinária, nos instrumentos musicais e principalmente na língua. A língua portuguesa, a língua espanhola tem forte influência árabe e veio para o Brasil com os portugueses, né? Então, pensarmos em cultura, nós temos que pensar do ponto de vista universal. As diferentes culturas humanas são um legado profundo, um legado que deveria nos aproximar, né, ao invés de nos dividir. Eu vou cantar uma canção que fala um pouquinho dessa contribuição indígena, essa contribuição africana na cultura de Minas Gerais especificamente.
O samba, o samba, o canto da raça, o sonho, o brilho, banto e nagô. É a luz das montanhas de Minas, tambores que rezam as bênçãos de Olorum. O samba, o canto da raça, o sonho, o brilho, banto e nagô. É a luz das montanhas de Minas, tambores que rezam as bênçãos de Olorum. É festa, é reza, é maracatu, é dança, é banzo, folia, é maculelê. Origens nas terras de Angola e Guiné. É festa, é reza, é maracatu, é dança, é banzo, folia, é maculelê. Origens nas terras de Angola e Guiné. Minas, mineiro, misto de cor, tem sangue nativo, som de tambor, de ternos batuques congados, reisados, celebrando vida e amor. Minas, mineiro, misto de cor, tem sangue nativo, som de tambor, de ternos batuques congados, reisados, celebrando vida e amor. É festa, é reza, é maracatu, é dança, é banzo, folia, é maculelê. Origens nas terras de Angola e Guiné. É festa, é reza, é maracatu, é dança, é banzo, folia, é maculelê. Origens nas terras do povo africano, origens nas terras do povo africano, origens de Angola e Guiné. E viva a África, e viva Zumbi dos Palmares, e viva todas as personalidades negras que nos ajudaram a construir o que chamamos hoje de Terra Brasil, não é? Abraços a Tupã, a Nanderu, a Topai, como dizem os índios Machacali, a Tupana, como dizem os povos do Alto Rio Negro, né? Para eles, Tupã e Tupana são um ser feminino, criador. É isso, queridos. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Palma do Rio, sou piloto do navio. Água barrenta, ó que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, de a boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. A quem dera eu encontrasse, ó meu boi lelê, de quem eu a lembrei agora, ó meu boi lelê.
se eu não visse a pessoa. Ó meu boi lelê, dia, o retrato me consola, meu boi lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, água barrenta, ó que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, dia, boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. Cê me chamou pra cantar, ó meu boi lelê, dia, pensando que eu não sabia, ó meu boi lelê, eu não sou como a cigarra, ó meu boi lelê, dia, que pra cantar leva o dia, meu boi lelê. Palma do Rio, sou piloto do navio, água barrenta, ó que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, dia, boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. Mas cadê meus companheiros? Ó meu boi lelê, dia, que ajudava eu cantar. Ó meu boi lelê, Nossa Senhora levou. Ó meu boi lelê, dia, e botou em bom lugar. Ó meu boi lelê, Palma do Rio, sou piloto do navio, água barrenta, ó que besta de passo macio. Agora que eu quero ver, ó meu boi lelê, dia, boiada atravessa o rio, ó meu boi lelê. Aí, meus amiguinhos, queridos e queridas alunos, olha, essas duas canções fazem parte do patrimônio cultural e material brasileiro, especificamente de Minas Gerais, né? Fizemos aí Peixinhos do Mar, uma canção de domínio público, gravada por alguns artistas, né? Milton Nascimento, vários grupos culturais cantam isso, cantadores do Vale do Jequitinhonha, né? E a segunda música, que eu dei o nome de Palma do Rio, uma cantiga que eu recolhi nas minhas pesquisas na região do Vale do Jequitinhonha, e gravei com o Coral das Lavadeiras. Palma do Rio, essa canção super interessante, também de domínio público, cuja origem se perdeu ao longo do tempo. A gente não sabe de onde veio essa música. Ela faz parte de um gênero musical que a gente chama de beira-mar, né? São cantigas que os antigos canoeiros que subiam e desciam o rio Jequitinhonha, levando e trazendo mercadorias do litoral para o interior, até Araçuaí, e de Araçuaí para o litoral, no caso Belmonte, onde o rio tem a sua foz, né? Eles traziam não só as mercadorias, mas as cantigas também. Muitas delas têm origem africana, origem portuguesa, e na região do Vale do Rio Jequitinhonha, essa herança cultural, musical especificamente, encontrou abrigo e está presente até hoje na memória das pessoas mais antigas, né? É um patrimônio fabuloso, assim como nós temos em diferentes regiões brasileiras as influências de outras culturas, não só as portuguesas, mas culturas italianas, alemãs, né? Presentes, né, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, né? E a região amazônica com todas as suas manifestações culturais. A cultura dos índios, os diferentes rituais, as culturas de África presentes no Brasil como um todo. É muito grande. Então, nós falamos nesse nosso encontro, intitulado Cultura
identidade e inclusão, falamos sobre os diferentes conceitos de cultura, né, que pode ser sintetizado na frase seguinte: cultura é tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós fazemos, aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais e aquilo que nós aprendemos, porque a cultura é dinâmica. A cultura não é uma coisa do passado. A cultura está presente aqui e agora. E uma prova de que a cultura não está estática no passado é porque cada geração traz novidades, incorpora novos elementos. Há um fenômeno interessante chamado de interculturalidade, que é fruto da globalização. Nós estamos vivendo nas últimas décadas esse fenômeno da globalização que os meios de comunicação propiciaram. Estamos aqui agora, nesse encontro virtual, utilizando os recursos da internet, que é uma maravilha, e isso possibilitou uma aproximação maior entre as diferentes culturas. Aqui agora, pessoas de diferentes lugares do mundo poderão nos assistir, poderão acessar esses conteúdos mais para frente, né? Isso é uma riqueza extraordinária. O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas propiciou esse intercâmbio maior entre as diferentes culturas humanas. Isso, de um modo geral, é positivo. É importante que haja essa globalização, esse fenômeno da interculturalidade. Mesmo que aquelas mazelas que fazem parte do nosso ser interior, né? Aquelas mazelas que eu falo, são um lado mais sombrio que nós temos, né? Nós temos um lado, às vezes, que tende a não ver o diferente, a não reconhecer o outro, né? A gente tende a projetar no outro certas coisas que são nossas, a gente vê defeitos no outro que são defeitos nossos. A gente, às vezes, exclui as pessoas porque são diferentes, né? E a cultura deveria ser um motivo de aproximação. A gente sabe que, ao longo dos séculos, a cultura foi motivo de guerras, de dissensões, discriminações entre grupos, diferentes grupos. Acho que a história humana se fez através, infelizmente, da apropriação, da luta dos mais fortes contra os mais fracos, primeiro por território, por comida, né? Isso vem aos poucos. Isso foi aprimorado, foi se aprimorando com o tempo, se sofisticando a partir de outros interesses, né? A gente sabe que, ao longo da história humana, houve momentos em que as coisas eram compartilhadas. Por exemplo, na história cristã, houve um momento, né, durante a igreja cristã primitiva, no tempo dos apóstolos, em que as pessoas viviam em comunhão, repartiam as coisas, né? A gente sabe que culturas indígenas também vivem, de certa forma, coletivamente. Há vários grupos ainda na Amazônia, no interior da Amazônia, hoje tão devastada, né? Tão incendiada, tão invadida. Há grupos que ainda vivem de uma maneira coletiva. Infelizmente, o desenvolvimento humano trouxe não só o progresso, mas aprimorou também as mazelas, né? E o objetivo dessa nossa palestra é propor essa reflexão no sentido de que a cultura seja um veículo de inclusão. A gente quer que a cultura seja um meio de nós aceitarmos o diferente, as diferenças, né? E, nesse sentido, a educação tem um papel muito importante. A educação, vocês sabem, não se antepõe à cultura. A educação faz parte da cultura. A educação é um instrumento, é um método de transmissão da cultura, né? As diferentes culturas humanas são transmitidas de geração em geração através da educação, que pode ser formal, a educação das escolas, né, a educação tecnológica, como pode ser informal também, né? Os grupos étnicos, como os indígenas e outros grupos que vivem em aldeias sem acesso a essas tecnologias todas, né? As culturas ágrafas, as culturas que não escrevem, né? Os indígenas, por exemplo, eles falam a língua deles, mas não têm uma escrita, né? Essas culturas consideradas chamadas de ágrafas
também tem culturas e tem educação não formal, que é importante, importantíssima. Também deve ser respeitada e valorizada. Por mais que a tecnologia nos auxilie, traga benefícios para os povos, né? A gente não pode esquecer. Então, nesse sentido, não há uma cultura superior à outra. As culturas não deveriam se sobrepor uma sobre a outra, né? O que acontece que são as políticas humanas que às vezes excluem, são excludentes. O importante é que a gente possa batalhar para que as políticas públicas sejam inclusivas. A gente sabe que a Constituição brasileira diz que todos somos iguais, né? Perante as leis somos iguais. No caso dos povos indígenas, cabe a eles, né, o usufruto, o domínio sobre as terras ocupadas por eles historicamente. Isso deve ser respeitado. Infelizmente, o que nós vemos atualmente no Brasil é recrudescer essa luta pela exclusão dos povos indígenas dos seus territórios, né? A gente sabe que eles e os quilombolas também estão sendo vítimas disso. A gente sabe que os povos que vivem em comunhão direta com a natureza, que vivem dos frutos da mãe terra, da terra, eles têm muito a nos ensinar, né? O cuidado com a natureza. Os povos ribeirinhos, os povos que vivem às margens dos grandes rios, dos parques, né, dos territórios protegidos, são pessoas que aprenderam a conviver com a natureza, e isso deveria ser uma fonte de inspiração para todos nós, não só do ponto de vista pessoal, mas principalmente a partir de políticas públicas. Os governos deveriam realmente adotar políticas públicas inclusivas, porque o futuro nosso, o futuro da nosso planeta, que é a nossa casa comum, depende de atitudes tomadas hoje em dia. Nessa nave que é o planeta Terra, não há passageiros, como dizia o McLuhan. Todos nós somos tripulantes. Nós estamos tripulando um planeta, estamos tripulando a nossa casa comum nessa viagem cósmica. E, como você sabe, nós somos poeira, nós somos quase nada diante dessa imensidão, essa infinitude incontável de astros e estrelas, né, que formam o sistema planetário, o sistema do universo, né? Nós somos quase nada. Então, as atitudes que nós estamos adotando hoje, de desrespeito às diferenças culturais, de desrespeito para com a mãe natureza, a Nandesi, como dizem os povos guarani, Nandesi é a mãe natureza, essa falta de respeito com a nossa Pachamama, como dizem os povos andinos, não é? Está exaurindo os recursos que deveriam ser um benefício de todos nós, né? Acho que o sistema que nós estamos vivendo atualmente, o recrudescer do capitalismo, né, tem feito com que se busque o lucro a todo custo, se faça com que os recursos naturais sejam exauridos, beneficiem muito poucas pessoas, poucos grupos, né? E a humanidade como um todo está ficando excluída de um patrimônio que deveria ser coletivo. Então, ao concluir essa nossa palestra, que começou inicialmente definindo a cultura como aquilo que nós somos, que nós herdamos, né? Toda uma cadeia simbólica, material e imaterial, né? Falamos do papel dos povos indígenas, falamos da contribuição da África, dos povos da Europa, da Ásia, da formação do povo brasileiro. E eu concluo agora falando da importância de nós adotarmos comportamentos e atitudes de mais respeito e inclusão, tá? Porque estamos todos no mesmo barco, na mesma nave espacial, na mesma casa comum, né? O que acontece no microcosmo afeta o macrocosmo, né? O desrespeito aos biomas, o desrespeito aos territórios dos povos, os ciganos que aqui vivem, né? O desrespeito, os preconceitos de gênero, né? O bullying que acontece na escola, sei que vocês vivem isso aí, né? Esse preconceito que a gente carrega dentro de nós, ele também é levado nas nossas relações, não é? Por isso, a cultura e uma cultura, a mistura de culturas, respeitosamente, é um fenômeno interessante que deve ser respeitado, essa interculturalidade. Então, a educação, enquanto ferramenta, como método de transmissão da cultura, não pode fechar os olhos para esse fenômeno da interculturalidade, esse fenômeno da globalização, mas que ela seja um instrumento de inclusão.
Porque a nossa formação pessoal e a nossa formação enquanto grupo, enquanto nação, depende de respeitarmos e aceitarmos as diferenças, né, que existem entre todas as pessoas. Para concluir, eu vou compartilhar com vocês uma canção que eu compus que se chama Ubuntu, Canção pela Paz. Ubuntu é uma palavra de origem africana e, na verdade, é uma filosofia africana subsaariana que quer dizer eu sou porque nós somos. Ubuntu é compartilhar, é viver coletivamente o bem comum. Lembra um pouco o princípio da igreja cristã primitiva, em que havia uma repartição de bens, havia uma preocupação com o outro, né? Isso ainda existe em diferentes lugares da Terra, principalmente na África subsaariana, né? Onde o consumismo não está em primeiro lugar, os valores são outros, as noções de felicidade são diferentes, né? Então, o Ubuntu fala disso, de respeitarmos as diferenças e principalmente de cuidarmos da nossa mãe terra, Nandesi, como diz os índios Tupi-Guarani. Protegemos os diferentes biomas. A gente viu o Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, o Cerrado, os parques brasileiros, tudo isso. Olha, isso tem um preço muito grande. E vamos, então, cantar Ubuntu para vocês, assim. Shalom, Axé, Bahia, Tecocatu. Somente sou se juntos somos verdadeiramente mais humanos, louvando a vida e tudo que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Louvando a vida e tudo que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Em qualquer tom, em qualquer cor, tirar um som, tocar tambor, buscar a paz no dia a dia, a justiça, a fé, o amor. Em qualquer tom, em qualquer cor, tirar um som, tocar tambor, buscar a paz no dia a dia, a justiça, a fé, o amor. Compartilhar entre todos os frutos da terra, aqui e agora. Cuidar de cada bioma, o futuro da terra. Respeitando as diferenças, cada um com seus valores, seus amores, suas cores e as suas crenças. Oh, 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 yeah. E as suas crenças. Oh, 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 oh. Ubuntu, Toré, Shalom, Axé, Bahia, Tecocatu. Somente sou se juntos somos verdadeiramente mais humanos, louvando a vida e tudo que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Louvando a vida e tudo que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Compartilhar entre todos os frutos da terra, aqui e agora. Cuidar de cada bioma, o futuro da terra. Respeitando as diferenças, cada um com seus valores, seus amores, suas cores e as suas crenças. Oh, yeah. Oh, oh. E as suas crenças. Oh, 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 oh. Ubuntu, Toré, Shalom, Axé, Bahia, Tecocatu. Ubuntu, eu já falei o que é. Toré é uma celebração indígena. Shalom é a palavra paz em hebraico, né?
Baí é como os índios da minha cidade, os Machacali, se cumprimentam. Significa tudo de bom. Baí, Baí Seca, tudo de bom. E Tecocatu é a palavra paz. Em Niengatu, em Tupi antigo, Tecocatu significa lugar de paz. Então, para todos nós, para todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Estudem, pesquisem, estudem a cultura africana, a contribuição indígena, estudem o povo brasileiro e, principalmente, tenhamos orgulho e respeito para essa herança maravilhosa que somos. O Brasil é fruto de toda essa miscigenação. Tudo isso é o Brasil, motivo de orgulho e que seja um motivo de paz e crescimento entre todos nós, né? Somente se juntos somos verdadeiramente mais humanos. Somente se juntos somos verdadeiramente mais humanos. Louvando a vida e tudo o que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Louvando a vida e tudo o que ela traz, a esperança, o amor, a paz. A esperança, o amor, a paz. A esperança, o amor, a paz. Ubuntu!